Oi, meu jovem, sou o professor Kezan, professor de Química. Estou aqui para ajudar você a realizar um dos muitos sonhos que você tem, entrar em uma universidade. Roda a vinheta. Vamos trabalhar hoje como dica para a prova do Enem, a lei de Hess. Lembrando que em termoquímica, as reações exotérmicas que liberam calor para o meio ambiente, variação de entalpia negativa, e as reações endotérmicas que absorvem calor do meio ambiente, variação de entalpia positiva. E o cálculo dessa variação, uma das formas de se fazer o cálculo da variação de entalpia é usando a principal lei da termoquímica, que é a lei de Hess. Por isso, vamos a um exercício. As variações de entalpia padrão de combustão completa do monossacarídeo glicose e do disacarídeo maltose são esses valores em kJ por mol, respectivamente, a 20 graus Celsius e 1 atm. Pergunta: a variação de entalpia em kJ que acompanha a conversão, a transformação de 18 gramas de glicose em maltose nesta mesma temperatura e pressão, de acordo com a equação termoquímica abaixo, é aproximadamente. Daí as alternativas, e o problema cita as massas molares do hidrogênio, do carbono e do oxigênio. Note que ele pede para você determinar a variação de entalpia para transformar 18 gramas de glicose em maltose. E isso você vai fazer com base nesta equação, que já está balanceada. Então vamos arrumar as informações do problema. O problema cita a variação de entalpia de combustão da glicose, cita a variação de entalpia de combustão da maltose e pede a variação de entalpia para converter 18 gramas de glicose em maltose. Ora, como nós vamos trabalhar com a massa da glicose para calcular esta variação de entalpia, devemos inicialmente calcular a massa molar da glicose. Aí a glicose pega as massas molares dos átomos, multiplica pelo índice de cada átomo, soma e tem a massa molar da glicose 180 gramas por mol. Ok? Pois bem, vamos então escrever as reações de combustão da glicose e da maltose, reagindo com oxigênio, produzindo gás carbônico e água, visto que o problema cita que a combustão é completa, liberando esta quantidade de calor. Ok? Pois bem, vamos chamar essas duas equações de equações parciais. E vamos escrever a equação que o problema nos cita, que é a transformação de 2 mols da glicose em maltose. Vamos chamar esta equação de equação global. E aí, uma vez que eu tenho as equações parciais e a global, nós podemos aplicar a lei de Hess fazendo a somatória das equações parciais para obter a equação global. E assim, calcular a variação de entalpia para converter 2 mols da glicose em maltose. Mas ele não está pedindo isso. O problema não pede isso. O problema pede para calcular a variação de entalpia
da conversão de 18 gramas de glicose em maltose. Então nós vamos primeiro determinar a variação de entalpia para esta conversão de 2 mols da glicose em maltose, para depois calcularmos a variação de entalpia para determinar a conversão de 18 gramas de glicose em maltose. Para isso, nós temos que ajustar as equações parciais pela lei de Hess. E assim nós vamos primeiro ajustar a glicose. Veja que na equação global eu tenho glicose no reagente, na parcial também reagente. Só que na equação global eu tenho 2 mols de glicose. A parcial só me dá 1 mol. Então, a primeira equação parcial vai ter que ser multiplicada por 2 para que nós tenhamos 2 mols de glicose. Pronto, glicose está ajustada. Vamos ajustar a maltose. Note que eu tenho 1 mol de maltose na equação global, 1 mol de maltose na equação parcial. Só que na global, a maltose encontra-se no produto da reação. Mas na parcial, a maltose se encontra no reagente. Temos que fazer a maltose da equação parcial vir aqui para o produto. Só há um jeito de fazer isso. Pega a segunda equação parcial e inverte. Esse é o ajuste que nós devemos aplicar à segunda equação parcial. Aí a água, vamos ajustar? Já ficou ajustada. Vejamos por quê. Repare que na equação global não existe CO2. Então o CO2 deverá ser simplificado. E ele está ajustado para a simplificação. Note, como a primeira equação está multiplicada por 2, eu tenho aqui 12 mols de CO2 no produto. Como a segunda equação foi invertida, esses 12 mols de CO2 estão no reagente, o que me permite simplificar o CO2. Da mesma forma, o oxigênio. Nós vamos poder simplificá-lo, já que o oxigênio não aparece na equação global. Olha lá. A primeira equação, por estar multiplicada por 2, eu tenho 12 mols de oxigênio no reagente. Na segunda equação parcial, como ela está invertida, eu tenho 12 mols do oxigênio no produto. Aí eu posso simplificar o oxigênio e desta forma observar que a água já está ajustada segundo a lei de Hess. Vejamos por quê. Na primeira equação eu tenho 12 mols de água, porque está multiplicada por 2. E esses 12 mols estão no produto. No reagente, como a equação está invertida, eu tenho 11 mols de água. Note, 12 mols no produto, 11 no reagente. Significa que está havendo uma sobra de 1 mol de água no produto, como está na equação global. Pronto. Pode somar o ΔH para obter o ΔH da conversão de 2 mols de glicose em maltose, multiplicado por 2 e invertido. Então troca este sinal de negativo para positivo, multiplicado por 2 e invertido. Pronto. Determina o ΔH desta equação global. Menos 16,72 kJ. Agora note um detalhe. Este calor é o calor liberado usando 2 mols da glicose. Só que 2 mols de glicose são 360 gramas, visto que cada mol vale 180 gramas. 2 mols
vão ser 360 gramas. Então, este calor está sendo liberado para conversão de 360 gramas de glicose em maltose. E eu quero só para 18 gramas. Então, monte uma regra de 3. Pronto? Vamos lá. 2 mols da glicose e a quantidade de calor. Os 2 mols de glicose eu vou transformar para massa. E vou repetir a quantidade de calor. 2 mols da glicose, 2 vezes 180 gramas, já que cada mol vale 180 gramas. Liberando 16,72 kJ. Se eu tiver 18 gramas de glicose, qual a quantidade de calor usada nessa transformação da glicose em maltose? Pronto, multiplica meio pelos extremos, que dá 0,836 kJ, aproximadamente 0,84 kJ. Confirma, portanto, alternativa letra C. Entendeu, meu jovem? Gostou? Então curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau, um beijo a todos vocês.